Olá, pessoal. Voltamos com as nossas aulas de filosofia. Estamos na aula 2, na segunda aula desse texto de Ética e Valores. A aula passada, nós iniciamos com a parte conceitual, com os pressupostos do conceito de ética, estabelecendo especialmente a diferença entre ética e moral. Claro que, como eu disse para vocês, não tem como pensar a ética sem, ter adiante a moral. A ética como campo da reflexão sobre a ordem estabelecida ou sobre o próprio comportamento na ordem. Não só da ordem, mas na ordem. E eu disse para vocês que os grupos humanos, eles, para poder viver em sociedade, viver em conjunto, eles precisam dessas regras. E essas regras é que vão alimentar a consciência normativa, ou vão alimentando a chamada ética, né, que, conceitualmente falando, como tem no texto, a consciência normativa. Quando nós nascemos num mundo, ou numa sociedade, ou num grupo que tem regras. Claro que existem regras, como nós vamos ver, regras específicas, às vezes as famílias têm as suas regras particulares, mas especialmente existe uma regra geral na sociedade. E é dessa regra geral que nós vamos falar e que vai, né, tratar, digamos assim, a ética. E aí a ética se encontra com a moral, pensando, claro, na harmonia do grupo, pensando na sociedade, para atingir uma finalidade. E nós vimos que o fim último, segundo a própria perspectiva filosófica, é o bem. Esse é o fim último que todos na sociedade devem apontar como objetivo. Logo, quando as regras, em tese, quando as regras elas são elaboradas, elas estão sendo elaboradas para esse fim último, que é a sociedade viver no bem. Claro que aí tem os pressupostos para que essa sociedade atinja a esse bem, ou ao bem, não é? Que é o fim, neste caso, o último de toda e qualquer sociedade, olhando para esse prisma. E vimos que um dos elementos importantes para atingir o bem como fim, mas especialmente trabalhando os meios, né? Nós precisamos de meios para atingir o fim, ou os fins, mas no caso eu estou trabalhando no singular, é o fim, é o bem. Um dos pressupostos, ou um dos meios, que é o caminho para chegar até lá, nós vimos que é a justiça. Não tem como pensar o conceito de ética sem pensar, não é, como aliado do atingimento do fim, a questão da justiça. E vimos também que, como a ética é o campo de análise, é o campo da projeção do comportamento, da avaliação do comportamento, não só da projeção, mas da avaliação também. Eu chamei aqui na aula passada de juízo, ele é um juízo de valor. Essas ações que devem ser justas, ou as ações justas, elas ocorrem em atos pessoais, em atos de alguém. Daí também um tema que terminou sendo também meio, esse tema está colocado aí na primeira parte do texto, é o tema do poder. Porque alguém tem o poder na sociedade. Não só uma pessoa, né? Pode ser o juiz, o pai, a mãe, o padre, as pessoas que têm liderança na sociedade, que lideram na sociedade. Então, a avaliação vai ocorrer em função do uso desse poder. Se a pessoa tem o poder para ser justa ou não. Daí também os conceitos
ou o conceito, não o conceito no singular, o conceito de justiça, ele vai surgir. E aí, claro, ele vai surgir e vai estar atrelado à compreensão, nesse caso, ética. Então, basicamente, foi isso que nós vimos em termos conceituais. Eu disse para vocês que esse texto é um texto complexo, é um texto difícil, que precisa de atenção, e eu peço, não é, bastante atenção na leitura desse texto, que não fiquem só esperando a aula, nem fiquem só esperando a explicação. E começamos a falar da ética antiga, a ética dos gregos e romanos. Vimos, né, que a ética gira em torno do todo, né, sobre a parte. Vimos que essa ética ela não está aberta à pluralidade, porque o que importa é o uno, né, é o único. Vimos, não é, que é necessário alguns princípios para aquela sociedade ela forme um chamado ethos. Aí vimos o princípio da hierarquia, da rigidez, do ritualismo, do realismo, e alguns valores, eu chamei de valores internos, né? A pietas, a fortuna, né? Aqueles elementos que nós, na última aula, no final da última aula, trabalhamos. E tem os aspectos teóricos, né? A partir de agora, nós vamos falar desses aspectos teóricos. Os aspectos teóricos, claro que eles vão tratar de temas sobre o bem, né? Ou sobre o conhecimento, ou sobre o próprio ser. Então, segundo o autor, que se chama de ética classe, se relaciona evidentemente com aqueles que elaboraram o pensamento clássico. E toda a base é aquela base que nós vimos nos nossos textos, nos dois primeiros textos de filosofia, que são aqueles pensadores clássicos. Eles que vão estar montando o que eu chamei aqui de paradigma, para que esse paradigma seja internalizado e, não é, de dentro para fora possa haver o chamado juízo de valor. Então, temas centrais dos pensadores clássicos: o ser, trabalhando nomos, não é? O próprio conhecimento. Lembre-se que esse conhecimento ele é valoroso não só na filosofia, mas na religião, com a filosofia clássica. Um dos elementos importantes para o processo de viver bem na Terra e de se salvar, segundo Tomás de Aquino, era a sabedoria, ou não é? O próprio conhecer. A questão da unidade, que eu falei na aula passada, o uno, e o fim último, que é, nesse caso, o bem. Então, são temas importantes para essa reflexão, ou esse pensamento clássico, ele seja montado. Então, dentro do mundo clássico, o autor diz que é preciso entender dois conceitos, ou dois caminhos, ou duas proposições. A primeira proposição é a proposição conceituada na Grécia como, não é, a conquista da alma. E a conquista da alma é conhecer a verdade, ou ter a verdade como grande pressuposto, que para, por exemplo, Sócrates, está dentro de cada um. Inclusive, a missão do professor, a missão do filósofo, é acender essa luz interior ou mostrar esta verdade que está dentro de cada pessoa. Vamos chamar isso de areté. Tá aí, olha, anote aí, areté. É um elemento grego que é a conquista da verdade ou a conquista da própria alma, né? E não só, né, se conquista, neste caso, a verdade, é preciso, neste caso, ter coragem de praticar esta verdade. Olha, se a verdade é o elemento interior, se a verdade está dentro de cada pessoa, essa verdade ela precisa sair em atos. Então, essa areté, ela se encontra com a virtus romana. Não são as mesmas coisas. Vocês vão perceber no próprio texto
que existe um elemento que é interno, que é interior, e existe um elemento que é exterior, que é, como está dito aí no próprio slide, não é o de coragem ou de excelência de cumprimento. Como está dito aí, né, de excelência moral ou de coragem de praticar, neste caso, a verdade. E essa coragem de ser verdadeiro ou verdadeira em ato, ela é um valor. Chega a ser, digamos assim, uma virtude. Portanto, a verdade, a conquista da verdade e a prática desta verdade em ato. É o que o autor, digamos assim, está apontando nesse slide. E aí, tem um elemento que eu disse para vocês, que é o elemento da unidade. Apareceu a palavra uno aqui, na aula passada também apareceu a unidade versus a pluralidade. Então, a constância de um conteúdo ético nas grandes teorias filosóficas gregas revela e assinala a permanência de um tema central, já que vários temas, várias concepções, elas poderão bagunçar o quê? O intelecto. E o intelecto não pode ser bagunçado. Lembra do homonoia, da harmonia? A harmonia é um dos pressupostos do pensamento, segundo os filósofos gregos. Então, é necessário, não é, o chamado reto modo de pensar, ou harmonia entre o pensar e o sentir. Daí, a permanência de uma temática central. Isto corresponde à presença no próprio espírito da cultura grega de uma peculiar preocupação com o ethos, com algo que vai se formando e que vai gerando, eu acho que a gente pode chamar de caráter, não é? Esse ethos vai gerando o caráter de cada um. E claro que é preciso ter um parâmetro. Eu até grifei aí no slide, olha. No sentido da referência a padrões estáveis de comportamento e a normas gerais vinculadas à própria visão de mundo e de ser. Então, essa permanência de uma temática central aponta para um lugar único, aponta para um lugar comum. E aí nós não, né? Aquela sociedade não vai estar atirando para vários lados, nem vai ter vários paradigmas para poder, né, de repente, entrar em parafuso e não saber escolher. Significa dizer que o certo é certo e o errado é errado. E o certo só aponta para um lugar, também o errado só aponta para um lugar. Veja um princípio, né? Um elemento de valor. O ideal do sábio consagraria para todo o mundo antigo o princípio da impossibilidade da felicidade sem honestidade. Então, isso transforma-se num valor, transforma-se num elemento paradigmático daquilo em que o ser deve se apegar para atingir a felicidade, ou, como a gente está trabalhando como fim, o bem, percebam mais um meio. Olhe mais um meio para se chegar ao fim. E aí anotem essa palavra, que é uma palavra que deve guiar as nossas ações. Todas elas. Até o fim da vida. Honestidade. Essa é uma palavra, aliás, né, não deve ser apenas uma palavra, mas é algo que deve ser firme dentro de cada um de nós. Porque ser ético, ser ética, é em ações e em atos ser honesto, ser honesta. Ou seja, ter honestidade. É mais um meio para que aquele fim, que é o bem, ele seja atingido. Claro que não é, nós vamos sair da sociedade grega, vamos passar pela Idade Média. Aqui, nesta aula, nem o próprio texto
vai trazer elementos mais substanciais sobre a ética na Idade Média, já que os paradigmas serão religiosos, e aí o autor prefere não trabalhar com esses paradigmas religiosos, apesar de que muitos dos temas e muitos dos princípios da filosofia grega, estão ali, não é, na filosofia religiosa, na filosofia medieval, porque ela é platônica, ela é aristotélica, não é? Ou seja, ela é socrática, elementos que determinavam como a sociedade deveria ser ordenada e organizada, estarão ali também na Idade Média com a filosofia cristã. Mas tem algumas coisinhas que foram se modificando. E eu disse para vocês que a metodologia desse teste é comparativa. Então, nós vamos começar a fazer comparações com esse modelo clássico, ou com o modelo antigo. Então, com o cristianismo na Idade Média, diluiu-se a noção clássica de cidade, e lembra-se que tudo girava em torno da polis, tudo girava em torno do todo sobre a parte. Essas coisas começam a ser modificadas a partir, né, da Idade Média. Então, diluiu-se a noção clássica de cidade, unidade político-cultural específica, na qual o todo primava sobre as partes. Deste modo, tornou-se viável o surgimento de um individualismo, já que o todo se desfaz, né? Então, cada um pode procurar o seu meio e também o seu fim, o seu meio e o seu fim, e um igualitarismo, e em tudo oposto à polis, neste caso, clássica. E aí o autor lembra, né? Aliás, o judaísmo, já antes, com seu paradoxal etnocentrismo universalizante, expressara o desdém pelo saber filosófico pagão. Porque, de repente, não alguns ramos ou algumas tendências da religião ou da confissão religiosa, algumas dessas tendências passam a não mais, acreditar ou ter como fim aquilo que os filósofos gregos eles determinavam. Passagem à ética moderna, né? Então, as bases da ética medieval se encontravam, para aludirmos às vigências concretas, na própria estrutura. Primeiro, feudal, que é muito descentralizado, e vocês sabem disso. Cada feudo agora vai criando a sua ordem normativa, vai criando as suas regras, e aí vai surgindo éticas particulares. Aquela ideia grega da unidade vai se perdendo. Né? Também a religião cristã. E uma mudança fundamental aí é no fim. Veja, se na sociedade antiga o fim é o bem, na Idade Média o bem é o meio. Estão entendendo? Por que o bem é o meio? Porque vai existir o componente religioso de salvação. Então, qual é o fim da sociedade? A salvação. Então, não se mata, não se rouba, honra pai e mãe, respeita às autoridades, em função desse bem que se faz na terra para atingir a beatitude ou para atingir a salvação. E aí, eu nem deixei em negrito, mas até deveria colocar em negrito nesse slide, algo que continua na sociedade medieval, que gera aquele valor que eu chamei que eu disse para vocês, que eu alertei para vocês, que é o respeito, que é um valor, né? Que é uma virtude. E que esse respeito ele é resultado deste tipo de hierarquia que se formou na sociedade, um tipo de sociedade que tem hierarquia. Na sociedade medieval, as hierarquias elas continuaram. Elas vão ser questionadas na Idade Moderna. E aí, claro que a gente passa para a Idade Moderna com uma enxurrada eu posso chamar de revoluções ou de transformações. Acho que as duas palavras cabem quando a gente avalia a passagem
da Idade Média para a Idade Moderna, e aí pega, por exemplo, uns 200 anos nesse processo de passagem. Novas teorias irão surgir, outras teorias serão revisadas, reavaliadas. Nós vamos ter ali um fenômeno que vocês todos conhecem, porque vocês já estudaram, chamado de renascimento. E esse renascimento ele será importante porque ele retomará temas da antiguidade, retirando, claro, desses temas que estavam na Idade Média, retira a concepção, neste caso, religiosa. E aí, acho que vocês já viram esta palavra lá no primeiro texto. Acho que vocês vão lembrar. Dessacralização, lembra dessa palavra? Palavrinha que nós vimos quando a filosofia estava surgindo lá na Grécia. Especialmente na do Nomos. Acho que vocês lembram, estava com a letrinha, acho que era azul, né? Eu deixei uma letrinha azul. A Idade Moderna inicia com esse fenômeno de dessacralização, em que as ordens na sociedade, ou as organizações na sociedade, os diversos tipos, econômico, político, social, vão sendo dessacralizados, ou vão sendo, não é, vão sendo retiradas dessa ordem o elemento religioso, que foi tão forte na Idade Média. Todas as coisas na sociedade na Idade Média, em tese, elas eram explicadas a partir da confissão religiosa, a partir da vontade de Deus. Claro que aqui, não é, na Idade Moderna, essas coisas vão sendo modificadas. E tem uma frase que eu acho que é a frase chave para a gente entender esse processo de dessacralização cultural. Anotem essa frase, porque ela é importante para a vida da racionalidade. É uma frase de Descartes. E todos vocês também já ouviram falar nessa frase. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Esse penso, logo existo, ele vai revelando a vontade dos filósofos, de uma parte da sociedade, de dizer que o ser tem autonomia sobre si, que ele não depende de forças externas, não depende de destino. Percebam que, mais uma vez, a sociedade se encontra no mesmo ponto. Porque lá atrás, no século 6 a.C., ela também fez essa reflexão. Quando ela tirou da regra, da ordem, o sistema absoluto divino. Mais uma vez, nós vamos ter a força aqui do chamado antropo, ou seja, do ser que tem autonomia sobre si e sobre o pensamento. E aí várias teorias vão ser implementadas, ou, né, especialmente duas. Eu diria para vocês que a idade moderna, essa que nós vamos falar agora, é a idade do racionalismo e do empirismo. É a idade dessas duas grandes forças teóricas, filosóficas, epistemológicas, que vão definir a sociedade. Eu diria para vocês que, novamente, o sujeito, as pessoas serão reelaboradas, a chamada teoria do ser. A teoria do ser será reelaborada. Ou será elaborada a partir de visões de filósofos como o próprio Descartes, o David Hume, o Roger Bacon, e aí vão vir outros e outros e outros, né, até chegar nos pensadores mais contemporâneos, como é o caso de Michel Foucault, não é, que tem aí um texto que fala sobre ele, e tem um livro que vocês, neste caso, vão ler, não é, para entender a complexidade da prática penal.
poderíamos, talvez, situar a diferença básica entre os dois padrões, o antigo e o moderno. E as diferenças vão começar a aparecer, já que o texto é comparativo. A ética greco-romana revelava em seus fundamentos uma concepção hierárquica do mundo, da sociedade, da vida humana. Essa ética, ou essa concepção ética, se configurava como uma ordem montada sobre um centro divino estável. E aí, voltando para a escola eleática, que não muda, que não se transforma, que está ali como um paradigma, vamos dizer assim, eterno. Nasce e morre com aquela concepção. Portanto, neste caso, ela cria raiz. Se a gente vem para a ética moderna, ou a ética contemporânea, o que é que nós vamos ter que vai mexer com essa estabilidade antiga? Perdemos as referências centrais. Não dispomos de uma concepção integrada de mundo. Logo, nós podemos atirar para qualquer direção. Perceba, eu falei nesse instante, os gregos, os romanos, não tinham essa perspectiva de ficar atirando para qualquer lugar. Os modernos, os contemporâneos, os pós-modernos, têm um leque de possibilidade. É como se tivéssemos um baralho, deixa eu ver se eu tenho um baralho aqui. Tem não. Eu tenho, mas não está por aqui, não. Tivéssemos um baralho e apresentássemos esse baralho para a sociedade e aí, disséssemos, pegue a carta que você quiser. Ou pegue a concepção que você quiser. Se apegue à concepção que você quiser. Então, vamos perdendo as concepções ou as referências centrais. Não dispomos dessa concepção integral de mundo. Nossos contextos sociais são instáveis. E são, né? Estamos vivendo aí instabilidade. Imagine, antes de Covid já era instável, imagine com Covid. E os valores que mudam a cada dia? E o certo e o errado, que a gente não sabe mais o que é? Que hoje pode ser certo, amanhã pode ser errado. Portanto, contextos instáveis, valores precários. Como a gente vai ver, infelizmente, e aí vai ser toda uma crítica a essa sociedade que a gente tem hoje, infelizmente, não é? É uma crítica que aponta para a crise da ética. E por que aponta para a crise da ética? Porque não tem ética que se sustente desta forma. Ela não se sustenta. Ela será insustentável, infelizmente. Eu gosto muito desse slide. Porque ele explica muita coisa. Eu diria para vocês que a chave de todo esse texto está nesse slide. E eu vou ler ele devagarzinho, porque ele é muito importante. E precisamos tanto do que diz o slide, mas infelizmente a gente não está encontrando a saída. Mas vou ler o slide, né? Veja. Ter ou não ter vínculos com uma concepção estável do mundo representa uma diferença realmente ponderável. Tanto para o homem que se diz culto, como para o chamado homem comum, o caminho da vida e o sentido dos atos depende de uma perspectiva nítida. Nessa perspectiva estão os valores básicos, as pautas de conduta e os critérios de juízo. Vou até voltar lá para o slide, vou fazer isso, certo? Vou, colocar
neste caso, essa palavra aqui em negrito, e vou até colocar ela em maiúscula, certo? Deixa eu voltar aqui a projetar o slide. Compartilhar aqui o slide com vocês. E aí eu coloquei a palavra aí, não é? Bem em destaque. Por quê, gente? Nós só poderemos montar nossa perspectiva de vida. Nós só poderemos montar o nosso planejamento. Nós só poderemos montar as nossas pautas de conduta, os nossos chamados critérios de juízo, de valor, se a perspectiva for nítida. Ora, se a perspectiva não é nítida, eu não consigo apontar. Qual é o nosso problema atual? É que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente se perde. Acho que a maioria aqui de vocês dessa sala de aula, ou dos que estão me escutando, me vendo agora no meu canal, devem passar por esta dificuldade de pensar o amanhã. Porque o amanhã não está previsto. Não está previsto. Por não estar previsto, o que é que a gente faz? Eu acho que a maioria de vocês vive o hoje. Uma coisa de cada vez, mais hoje. Hoje. Nossa perspectiva é o presente. Nós somos a geração do tempo presente, não do tempo futuro. E isso, claro, atrapalha qualquer possibilidade de construção de uma sociedade. Porque sempre a gente está pensando hoje. Ter ou não vínculos com a concepção estável do mundo representa uma diferença fundamental. Olha o que o autor diz. Fundamental. Por quê? Porque o sentido da vida depende da perspectiva. Se eu não tenho perspectiva, eu faço o que me dá na telha. Eu faço o que vem à minha mente, eu faço o que é mais rápido, eu procuro o que é mais fácil. Eu procuro, inclusive, acelerar a possibilidade de chegar lá. E claro que aí, como a gente está falando de ética, como a perspectiva não existe, então, para que ser correto? Para que ser certo? Não é? Já que eu estou vivendo hoje, eu não preciso estar fazendo essas reflexões para apontar para um caminho que eu não sei onde vai dar. E aí a sociedade toda está impactada. Nós todos estamos impactados. Essa crise começa no final da Idade Moderna, ela se alastra na Idade Contemporânea, e agora é que nós estamos mesmos perdidos, porque a gente não sabe, infelizmente, para onde apontar. Mas voltemos ao passado, né? Voltemos àquele momento em que está passando da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos passar para lá. Vamos voltar para lá. Ao aludir à gradativa perda por parte do homem moderno das referências fundantes, as que dão à vida e à moral uma perspectiva nítida, não mencionamos apenas o importante fato histórico, não é, cultural, que foi, neste caso, eu não colocaria essa palavra, mas eu preciso ser fiel ao texto. O autor diz, vencendo, eu retiraria essa palavra, né, que foi o processo de secularização. Eu não diria para vocês que hoje esse processo continua, já que na sociedade odierna, na sociedade recente, nós temos um processo forte de, eu diria para vocês, de não reforço, eu estou procurando aqui uma palavra, também não quero usar uma palavra de Max Weber, que é reencantamento, mas de retomada
do projeto religioso. Ou seja, as confissões religiosas estão muito fortes na sociedade e elas estão querendo interferir na ordem. Logo, não é? Eu não sei se, de repente, não sei, porque a gente não sabe o futuro. Eu disse para você, a gente não sabe o futuro, então não dá para dizer amanhã vai acontecer isso. Mas hoje eu diria para vocês que o sistema religioso, não é? Ele tenta interferir, nesse caso, na ordem. Tentar interferir na ordem é modificar a moral, é modificar a ética. Por isso que a gente tem, hoje, são vários padres, vários pastores, irmãos, bispos, né? Tem aí uma quantidade considerável de pessoas ligadas às confissões religiosas, sendo candidatas a vereador e vereadores sendo candidatos a prefeitos agora nessa eleição. Né? Os principais sites de informação têm essas estatísticas. Então, é sinal de que não estamos nesse processo de secularização. Estivemos na passagem da ética, aliás, da Idade Média para a Idade Moderna. Nessa passagem, ali houve um entendimento de que a religião não deveria determinar a ordem na sociedade. Ali houve esse entendimento. Dentro da proposta iluminista, o Estado ele será leigo e a ordem não terá interferência da religião na sociedade moderna. Na sociedade recente, não. Mas a palavra secularização, ela significa que, naquele momento, ali, século XVI, século XVII, as coisas estavam começando a ser discutidas sem a perspectiva religiosa, com a perspectiva chamada secular, certo? Secular, sem a religião. Mas nós vamos ter alguns problemas que vão impactar no modelo de ordem antiga ou no modelo ético antigo. Que problema? Primeiro problema, aumento de população. Os padrões culturais e éticos criados no mundo clássico correspondiam a populações pequenas. Pequenas em comparação com as de hoje. E é impossível reviver aqueles padrões em sociedades onde se aglomeram milhões e milhões de indivíduos. O autor vai dizer, não tem como você montar aquela ordem una, aquele padrão estável, numa sociedade de milhões de pessoas. Então, viver uma ordem num lugar pequeno é uma coisa. Aquela ordem ser cumprida, o estabelecimento daquela ordem ser compreendido numa população pequena é uma coisa. Agora vá para uma população, por exemplo, como a de São Paulo. Milhões de pessoas, de várias características, pessoas com pluralidade, lembra desse termo? Pluralidade, por que pluralidade? Não é porque são de vários lugares, são de vários países, são de várias culturas, são de vários hábitos de todas as formas. Imagina, nesse lugar, você querer estabelecer um padrão. Uno. Como diz o ditado, ou como diz a palavra popular, jamais, ou jamais isso não será conseguido. Então, detalhe importante, o aumento da população quebra a regra antiga. E aí, claro que nós vamos ter os pensadores, que vão começar a pensar a sociedade, a pensar os perfis, a ir montando a ordem. Nenhuma ordem é montada sem ter aquelas pessoas que preparam a ordem intelectualmente falando. E como a sociedade moderna é a sociedade da ciência, a sociedade em que tudo vai ser muito racionalizado, eu diria para vocês que o padrão será o racional, portanto, será a partir da ideia de algumas figuras. E o grupo social que determina essas mudanças na ordem de valores é a burguesia. Ela percebe que a sociedade que estava organizada não ajudava a sua visão de mundo.
Não contribuía com a sua visão de mundo, não contribuía com o seu tipo, ou sua necessidade de ordenamento. Então, ela promove mudanças. Esse grupo é o grupo da vanguarda das mudanças na Europa. Mudanças sociais, econômicas, políticas, religiosas. Nós não podemos esquecer que também no âmbito da religião cristã houve mudança. Aí, não é a importância que vai ter a reforma religiosa para esse processo novo, ou, né, os diversos cismas que aconteceram. A partir do século XV, essas revoluções ou essas transformações, elas vão ocorrendo. E aí, o movimento rico de ideias do século XVII e do século XVIII. Aí nós vamos ter aquela enxurrada de pensadores que estarão debatendo, construindo, propondo, elaborando paradigmas para essa nova ordem. De novo, a palavra apareceu num processo secularizador, ou em toda aquela tentativa de deixar a religião no seu lugar. Não é de acabar com a religião, mas de deixar a religião no seu lugar. Não no lugar de interferir, neste caso, na ordem. E lembre-se, aliás, lembrem que eu falei para vocês, né, dessas duas escolas. O empirismo e o racionalismo. Por quê? Porque elas serão catalisadoras deste novo processo. Ou, como está dito aí, né, deste rico movimento de ideias. Esse rico movimento de ideias será catalisado por essas duas escolas. E a grande filosofia, ou o grande modo de pensar a sociedade, filosoficamente falando, é o iluminismo. E eu falei para vocês que essa idade é a idade da razão, é a idade do racionalismo. Na vida prática, o racionalismo generalizante. Vindo de quem? De Descartes. De uma sociedade que cada vez mais começa a se encontrar, a se entender e a se definir pelo que ela é na parte. Como diz o texto aí, a sociedade, não é, no sentido da praxe, da ação das pessoas, ela vai se encontrando nessa atividade diária com uma ideia ou um valor que eu vou trabalhar bastante no próximo texto, que é o valor trabalho. O próximo texto é ética e trabalho, e que esse trabalho será visto, será visível, será experimentado na praxis ou na prática cotidiana nas profissões. Porque cada ser profissional estará enquadrado numa determinada categoria ou numa determinada parte. Por exemplo, eu sou da parte dos professores. Eu sou dessa parte. Meu pai era da parte pedreiro, porque meu pai era pedreiro. Minha mãe não, porque minha mãe não tinha profissão, era lá do lar. Né? E aí, cada um vai tendo, digamos assim, a sua parte, e cada parte vai tendo a sua realidade específica. E cada parte vai tendo a sua regra específica. E cada parte vai tendo a sua ética específica. Olha o baque na unidade. Na unidade antiga, certo? Porque todo comparativo nosso é com a idade antiga. Enquanto o pensamento clássico se expressou caracteristicamente nos paralelos, e aí, cuidado com essa palavra, porque ela não vai significar o que a gente entende, né? Paralelo a, não é isso, não é isso. É um modo da gente entender o saber. O que é o paralelo? Para a cultura antiga. O paralelo é que se compreende no todo.
A área de conhecimento é uma área só. E dentro dessa área de conhecimento humano, você tem, não é, o físico, o biológico, é uma área só. E tudo está interligado. Tudo está interligado. Certo? Então, essa é uma concepção paralelo. Não é paralela, certo? Paralelo. A cultura moderna, ou pensamento moderno, ele será tipológico. Significa dizer que cada parte ou cada saber tem uma particularidade intuitiva que determina o que é. Portanto, nós vivemos sobre a égide do saber tipológico, que às vezes, aliás, eu diria para vocês que na maioria das vezes, esse saber tipológico, ele determina tanta autonomia que um saber não dialoga com o outro. É como se eu pudesse ver geografia sem ver história, eu pudesse ver matemática sem ver, não é, química. Porque cada saber é um saber. Cada saber é um saber. E ele tem a sua concepção particular, prática, intuitiva. Claro que aí vocês já percebem de onde nasceu esse negócio de separar os saberes, né? Antigamente era assim, se eu fosse fazer vestibular para medicina, eu tinha que saber muita física, muita química, muita matemática, mas não precisava saber muito de geografia e história, porque isso não importa aqui para medicina. E vice-versa, né? Se eu fosse fazer história, eu não preciso muito de matemática. Por que isso acontece? E por que isso aconteceu? Porque a ciência virou, o saber virou tipológico, como se um saber não tivesse a ver com outro. Na antiguidade, não. Vocês lembram, não é, da placa que tinha na Academia de Platão? Na Academia Filosófica de Platão. Tinha uma placa assim na entrada. Não entra aqui quem não sabe geometria. Era o que tinha lá na Academia de Platão. Ou seja, o saber integrado, ou saber era paralelo. Na nossa concepção atual, o saber, ele é tipológico. Entenderam a diferença? Tipológico, porque cada saber tem a sua, não é, particularidade, tem a sua autonomia, inclusive, para se auto, neste caso, definir. E aí, alguns autores, vamos falar aqui de alguns autores. É uma parte um pouco chata do texto, porque, como eu disse para vocês, é complexo mesmo, né? Que vai precisar de muita leitura e de muita compreensão. Ao tempo de Rousseau, coloca-se a questão da vontade e da sua qualificação como boa vontade. Então, a vontade é um elemento importante no ser, nessa nova ordem que está sendo montada. E a potencialidade nisso que o ser pode atingir. Ou seja, todo ser pode ter boa vontade. Isso é um fato para Rousseau. O que é que falta? Falta a potencialidade, a preparação. Daí a importância, por exemplo, que vai ter a escola no projeto de Rousseau. A escola no projeto de Rousseau de sociedade é de fundamental importância porque ela potencializa, ela forma, ela cria o ser da boa vontade para atingir o quê? Não é? O bem. Então, coloca-se igualmente o tema da lei moral, tomada em acepção, racional, formal e interiorizada. Daí é o valor que vai ter a escola. A lei moral como formulação ocorrente dentro do ser humano. Ou seja, nós temos a ordem elaborada que precisa ser colocada dentro do ser. E aí vem os meios para ser colocar essa ordem ser colocada dentro do ser, da compreensão do ser. E lembre-se que isso que é colocado dentro é o campo ético. É o que vai formar o campo ético, que depois sai. Entra e sai. E, em tese, deve sair em ato.
todo ser é capaz de ser bom. Todo ser é capaz de ser bom. Aí vamos para Kant. Kant é um filósofo dificílimo, muito importante para o direito. Ele é um marco, porque ele tem uma filosofia da ética que aponta para a ordem da sociedade. Então, a ética em Kant. O da lei moral na crítica da razão prática. Kant tem uns livros chamados Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura. O que é crítica em Kant? Que eu gostaria que vocês também anotassem isso, porque a palavra crítica parece que você está criticando tudo, né? Ser crítico é uma pessoa que está atento às coisas e fica reclamando. Não. Crítica em Kant, exame. Então, exame da razão pura, exame daquilo que está dentro, que nasce com a pessoa, que vai determinando o valor e o caráter. Exame. Ou daquilo que saiu e que retorna. Porque algo que sai também retorna. Agora, quando ele retorna, claro que retorna de forma modificada. Isso aí será a chamada razão prática, o exame disso, né, que já está no mundo a posteriori elaborado. Então, você tem um elemento a priori, esse elemento a priori é anterior, então ele é interno, é de dentro para fora. Alguns deles, dos quais são anteriores à própria existência do ser, ou o ser nasce com esses elementos, e o chamado a posteriori. Então, né, o da lei moral na crítica da razão prática, a forma universal do dever como fruto de um a priori racional, o da boa vontade no sentido de que a bondade de uma vontade consiste na relação entre essa vontade da bondade e o alcance disso na chamada máxima, ou no chamado, o que ele vai chamar de imperativo categórico. E claro que eu preciso explicar para vocês o que é o imperativo categórico. Isso não tem no texto, não. Se vocês puderem fazer aí um print dessa tela. E também eu peço que vocês, depois, com o tempo, eu posso colocar lá na plataforma do Classroom. Aliás, posso não, vou colocar. Alguns vídeos falando de Kant, dessa coisa do imperativo categórico. Coisa rápida, porque, como eu disse para vocês, né, nós chegamos aqui na parte mais dura do texto, ou na parte mais complexa. Na filosofia moral ou ética, Kant é provavelmente mais bem conhecido pela teoria sobre uma obrigação moral única e geral que explica todas as outras obrigações morais que temos. Isso aí é o imperativo categórico. Porque Kant, por ser um autor já do fim da Idade Moderna, ele está percebendo que, não é, a sociedade moderna pode ser aquela sociedade que cada um atira para onde quiser. Então, ele quer retomar o projeto clássico, ou a proposta clássica da unidade. Daí, ele cria a ideia do imperativo categórico. O que é esse imperativo categórico? Age de tal modo que a máxima da atuação se possa tornar princípio de uma legislação universal. O imperativo categórico, em termos gerais, é uma obrigação incondicional, uma obrigação que temos independente da nossa vontade ou dos nossos desejos, em contraste com o imperativo hipotético. Ou seja, nós devemos ter uma obrigação única e geral, que não depende da minha vontade. Porque essa obrigação única e geral, ela é o determinante da vida harmônica na sociedade. Então, eu não tenho vontade sobre ela, porque ela é uma obrigação. E eu preciso, neste caso, obrigatoriamente cumprir esse chamado imperativo. As nossas obrigações morais podem ser resultantes do imperativo categórico, desta obrigação, né, anterior.
O imperativo categórico pode ser formulado em 3 formas, que ele acreditava serem mais ou menos equivalentes, apesar, como o autor lembra aí, né, de opiniões contrárias. Primeira fórmula, a primeira formulação. Age somente em concordância com aquela máxima através da qual tu possas, ao mesmo tempo, querer que ela venha se tornar uma lei universal. Então, o que é que eu quero para a humanidade? O que é que eu quero para a humanidade? Eu quero desgraça? Eu quero violência? Eu quero pobreza? Não. Lembre-se que a gente sempre parte do ideal, eu falei para vocês no conceito de ética. Então, se eu quero bem, então a primeira formulação é essa: se eu quero bem, eu vou fazer o bem. Não pode ter outra ação. Então, se eu quero que a humanidade seja boa, a minha ação é em função desse querer, ou desse querer universalizante. Age somente em concordância com aquela máxima através da qual tu possas, ao mesmo tempo, querer que ela venha se tornar uma lei universal. A segunda fórmula. Age por forma a que uses a humanidade, quer na tua pessoa, como de qualquer outra, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca como meio. Então, seja eu, seja a humanidade, sempre eu estou pensando ali no que, não é? Eu espero que aquela comunidade seja. Então, se eu não quero o mal para mim, eu não faço o mal para os outros. Porque se eu fizer o mal para os outros, isso retorna para mim. Então, eu tenho que pensar nesta máxima e nesta ação. A terceira fórmula, no final aí do slide, é uma síntese das duas prévias. Diz que deveremos agir por forma que possamos pensar de nós próprios como leis universais, legislativas, através de nossas máximas. Veja para onde aponta o pensamento kantiano. O pensamento kantiano, idealista, né, porque faz parte aqui do elemento filosófico, a escola idealista, aponta para que, se nós seguirmos o imperativo, nós seremos a lei. Agora veja, que lei? Essa lei que aponta para a humanidade, para o bem da humanidade. Em tese, nem precisaríamos ter leis que obrigam a conduta e o comportamento, porque eu sou a lei universal. Minha máxima é essa lei universal. Como está dito aí nas duas últimas linhas, podemos pensar em nós como tais legisladores autônomos apenas se seguirmos as nossas próprias leis. Que leis? A lei do bem. A lei do bem. Então, Kant cria essa ideia, esse conceito, certo? De máxima, de possibilidade, não é, de alcance do bem, através de uma incondicionalidade, que é essa nossa ação para o bem. Aí vem outro autor chamado de Hegel, também difícil de ser compreendido. Todos dois alemães, viu? Encontraremos nele, né, em Hegel, não uma perspectiva quase sempre gnosiológica, ou seja, humana. Veja, lembre-se quando a gente estudou Kant, viu Kant agora há pouco, viu nessa perspectiva sempre do humano, do de dentro para fora. Dentro para fora. Essa lei universal interna que determina a ação. Então, isso é gnosiológico. Em Hegel, nós vamos ver a incidência de um pensar metafísico extremamente vasto e forte, onde a alusão aos costumes, visto como etos, assume um vigoroso contorno conceitual. E aí, né, temos a oposição entre a ética absoluta da polis e a chamada ética relativa que está presente na sociedade moderna, já que a sociedade moderna é constituída de milhões e milhões de pessoas, com várias caras, vários hábitos, vários jeitos. Basicamente, o que Hegel está dizendo é que esse projeto kantiano, ele esbarra nessa multiplicidade de gente.
Claro que quando ele faz isso, ele faz olhando para o projeto kantiano, ou olhando para a proposta, neste caso de Kant. Logo, Hegel vai dar uma resposta a essa proposta, já que, em tese, ele não percebe isso como algo que vai ter frutos. Ou seja, ele não diz que, de repente, o ser vai ser esse ser que interiormente vai usar essa máxima na prática. Ou seja, ele vai dizer que o ser, infelizmente, não vai ver em suas ações a humanidade como fim. Ele vai ver ele primeiro. E vendo ele primeiro, ele é capaz de fazer miséria. Miséria no sentido de desgraça mesmo, de coisa ruim. Então, Hegel pensa no Estado, na universalidade do Estado. Algo a que se adere à consciência nobre correlata do heroísmo de serviço, que foi um dos atributos conceituais de Hegel ao Estado prussiano. Então, Hegel foca a sua ação na força que tem o Estado para poder obrigar o ser a aquele cumprimento do dever. Logo, né, nós sabemos como o Estado faz e como o Estado age para que a gente, neste caso, cumpra o dever. Também esse slide não tem no texto. Eu queria que vocês fizessem aí o print, né? Hegel distingue a moralidade subjetiva, cumprimento do dever pelo ato da vontade, da moralidade objetiva, obediência à lei moral enquanto fixada pelas normas, leis e costumes da sociedade, a qual representa ao mesmo tempo o chamado espírito objetivo. Eu não sei se vocês já começaram a estudar aí vocês têm uma disciplina que é a Introdução ao Direito, né? Tem até uma siglazinha dessa disciplina, como é a sigla? Como é? IED? IED, pronto, exatamente. Vocês têm essa disciplina IED, Introdução aos Estudos do Direito. Não sei se vocês já começaram a falar de direito positivo. Quando a gente fala de direito positivo, tem que pensar em Hegel, né? Se tem um filósofo que é base para a gente conhecer a ciência do direito, é esse aqui, é Hegel. Eu acho que lá na disciplina de filosofia jurídica, vocês vão ver muito isso. Aliás, eu não sei nem quem vai dar a disciplina, mas ele é chave para a gente entender a filosofia do direito moderna. Essa, certo? Quando a gente fala de direito positivo, tem que pensar, não é, a reflexão hegeliana sobre o espírito positivo. Porque a gente tem o chamado espírito subjetivo, a moralidade subjetiva, aquela que passa pela nossa consciência e que pode ser modificada segundo o nosso interesse, e tem a chamada moralidade, não é, objetiva, aquela que, ou cumpre, ou será punido, certo? Então, Hegel considera que seja insuficiente a mera boa vontade subjetiva, aquela kantiana, aquela máxima que você introduz, não é? Que você bota dentro de você e ela será seu guia, não é? Hegel vai dizer, é insuficiente. É preciso que a boa vontade subjetiva não se perca em si mesma, ou se mantenha simplesmente como aspiração ao bem, dentro de um subjetismo meramente abstrato. Ele não acredita nessa boa vontade, nessa intencionalidade, nas intenções do ser. Ele não acredita, Hegel. Para que se torne concreto, é preciso que a moralidade subjetiva se integre com a moralidade objetiva, que se manifeste moralmente como moralidade objetiva. Veja bem, é bem difícil aqui esse final, eu vou tentar traduzir. É a racionalidade da moral universal concreta que pode dar ao conteúdo a moralidade subjetiva da mera consciência moral. Difícil, né? Lascou. Mas veja, o Hegel diz o seguinte, traduzindo aqui, né? Eu só vou ter consciência, para Hegel, eu ainda tenho dúvida sobre isso, certo? Para Hegel, eu só vou ter consciência mesmo das coisas se eu ver a lei sendo cumprida
e as pessoas sendo punidas pelo não cumprimento da lei. Se eu não ver isso, eu não construo a moralidade subjetiva. Se eu não ver isso, certo? Por isso que tem o Estado. Qual é a função do Estado? A função do Estado é fazer com que a lei seja cumprida, é punir quem não cumpre a lei. Para que eu diga, olha, não é? Negócio é feio, viu? Ou seja, é a racionalidade da moral universal concreta, é aquilo que a gente vê na prática, que dá conteúdo à moral subjetiva. Eu vejo o que acontece, né? Eu vejo isso, eu vejo acontecendo, e aí, vendo, aquilo entra e passa a povoar a minha consciência subjetiva, e eu passo a dizer, olha, o negócio é sério. O negócio é sério. Eu não vou beber e dirigir, não, porque em toda esquina tem blitz. E não tem caminho para me desviar. Aí eu não bebo porque eu sei que não é, vai ter algo ali para mim pegar. Veja, isso é ruim? É, né? Você montar a sua moralidade subjetiva em função da compreensão do cumprimento da lei, né? Em tese, Kant faz diferente. Veja, Kant está tentando dar um conteúdo subjetivo sem a necessidade da prática não é, objetiva, né? Desse espírito objetivo. Mas, segundo aqui essa perspectiva, é preciso ver para crer. E vendo, eu creio. Claro que, não é? Vocês sabem disso, né? Nós vivemos num país em que as leis são cumpridas, que as pessoas cumprem as leis. Nós vivemos num país em que realmente há punição para aqueles que fazem o mal, não é verdade? Então, não é? Nossa moral subjetiva está 100%, está legal. Ou seja, eu não vou fazer mal feito nenhum porque eu sei que as coisas aqui no Brasil elas funcionam. Realmente as pessoas são punidas, as pessoas são cumpridoras da lei, né? Os nossos representantes são os primeiros a cumprir a lei, não é verdade? Aqueles que deveriam dar um exemplo, né? Eles dão um exemplo mesmo de cumprimento de lei, nem são punidos, né? Nem são presos, ou quando são presos, né? Ficam lá a vida toda na cadeia. Não é verdade isso? Não é? Estou tirando onda, né, gente? Ou seja, eu estou dizendo para vocês como é que a gente consegue formar nossa moral subjetiva desse jeito. Conseguimos? Percebe? Percebe que o projeto hegeliano, ele, na prática também, ele deixa a desejar. Não o projeto em si, não vamos mexer aqui, não vamos, né, dizer que Hegel pensou errado, não. Não a ideia não consegue ser experimentada na prática porque as coisas, elas, não é, do jeito que são, a gente não consegue isso. E aí, mais lei, mais ordem, mais fiscalização, mais tentativa de cumprimento. Na outra proposta, menos lei, mais boa vontade. Não é verdade? Mas na realidade prática, tem lei para tudo. Tem lei para tudo. Tudo. É pau. É pau ter uma lei que separa banco para mulher grávida, para deficiente e idoso. É pau ter uma lei, né? Ou seja, tem que ter uma lei, tem que ter uma obrigação dentro do ônibus para que a gente não sente no lugar dessas pessoas. Era para ter lei para isso. Era para a gente ter consciência de que, gente, se eu não estou grávida, e se eu estou em plenas condições de saúde, eu não vou sentado, eu vou dizer aqui, a cadeira aqui é da senhora, o senhor que é mais idoso, essa cadeira é sua, pode sentar aqui.
Isso devia ser da consciência. Da nossa consciência, né? A chamada moral subjetiva, que determina a ação. Mas aí, o que é que acontece? É preciso ter lei. Preciso ter lei para criança, porque as pessoas abusam sexualmente de criança. É preciso ter lei. É preciso ter lei para o idoso, que as pessoas maltratam os idosos, os próprios filhos. Maltratam os idosos. Filhos. Então precisa ter lei. Por quê? Porque tem coisa errada aqui, ó. Isso aqui não está, neste caso, bem feito. Vamos para Nietzsche. Já ouviram falar nesse moço aí? Nietzsche vai ser o contrário de qualquer tipo de ordem como esta, né? Ou qualquer tipo de concepção que beira aí a ordenamento mesmo, a cumprimento. Nietzsche é diferenciado, né? Tem um diferencial muito grande, né? Vou tentar deixar ali na plataforma Classroom 3 outros vídeos, Hegel, Nietzsche e Kant, sobre a moral. Então, Nietzsche é contra a moral convencional, contra o cristianismo, contra o homem moderno, contra a tirania da verdade, contra a concepção platônica de verdade que permaneceu no Ocidente, contra as suas ligações como ideias como o bem, o uno, o belo, né? Ou seja, ele é contra aquela ordem que foi estabelecida. Ele é contra o modelo de ordenamento que foi sendo construído a partir da Grécia. Ele acha que a sociedade não precisa ter esse controle, não precisa ter esse cumprimento, não é? Aliás, esse cumprimento não, desculpa. Ele acha que não precisa ter que ver o cumprimento. Ele acha que as pessoas, nesse caso, devem ser livres. E aí, também esse texto não tem, essa parte do slide não tem no texto. Vou fazer a leitura, né, para a gente entender a questão moral de Nietzsche. E percebam aí, como disse para vocês, nós vamos tendo a palavra relatividade. Nós estamos relativizando as possibilidades de ser e de conviver a partir destas concepções. Lembra do baralho? Lembra do baralho que eu falei para vocês? As cartas começam a ser elaboradas e lançadas. Então, Nietzsche acreditava que a base racional da moral era uma ilusão, e por isso descartou a noção de homem racional, impregnada pela utópica promessa, mais uma máscara que a razão não autêntica impôs à vida humana. O mundo para Nietzsche não é ordem e racionalidade, mas o mundo para Nietzsche é desordem e irracionalidade. Seu princípio filosófico não era, portanto, Deus e a razão, mas a vida que atua sem objetivo definido, ao acaso, e por isso se está dissolvendo e transformando-se em um constante devir. A única e verdadeira realidade sem máscara para Nietzsche é a vida humana tomada e corroborada pela vivência do instante. Eita, nesse instante eu falei para vocês do presente. E aí vocês logo vão perceber que se tem um filósofo que se encaixa na atualidade, é esse aqui. Esse moço aqui. É o mais lido, viu? Na atualidade. Nietzsche era um crítico das ideias modernas, da vida e da cultura moderna, do neonacionalismo alemão. Para ele, os ideais modernos como democracia, socialismo, igualitarismo, emancipação feminina, não eram senão expressões da decadência de um tipo de homem. Por essas razões, é por vezes apontado como um precursor da pós-modernidade. Então, Nietzsche é esse, fora da curva, dessa curva, estou falando dessa curva da razão, né, da razão subjetiva, da razão objetiva, da moral objetiva, da moral subjetiva, ele é fora dessa curva. Ele é um autor, né, que, inclusive, inaugura uma outra vertente, uma outra escola filosófica que trabalha com a própria ideia de ser e o ser do instante, o ser que vive ao acaso, o ser que não precisa de ordenamento e o ser que vive sobre a ordem também da desrazão.
Se eu disse para vocês que a idade moderna é a idade da razão, é do sujeito que pensa e que existe, logo, né, penso, logo existo, aqui em Nietzsche, o sujeito também é o sujeito que vive sem a razão. E claro que essa ideia da boa vontade, da bondade, Nietzsche vai dizer que, né, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Ou seja, para Nietzsche, é uma falácia dizer que, com a razão, nós controlamos nossas emoções e nossos comportamentos. E aí, ao lado, não é, de Schopenhauer, de Kierkegaard, não é, esses três autores inauguram uma nova face ou fase de explicação do comportamento humano. Do comportamento humano que não é resultado desse autocontrole ou do tipo de ser que vai sendo elaborado pelos gregos e por Sócrates, daquele ser que procura conquistar a sua própria alma. Portanto, a cultura moderna, provida de um relativismo, esse relativismo é em função daquela autonomia de cada parte do saber. Por isso que essa cultura moderna, relativista, produz uma ciência tipológica. Aquilo que eu falei para vocês nesse instante. Porque cada um tem a sua autonomia. Com o relativismo e a relativização fornecidas pelas ciências do tipo sociologia e psicologia, a realidade deixa de encarar-se como um todo. E as opções valorativas deixam de ser radicais. Ou seja, pessoas e sociedades passam a ser vistas sobre formas de possibilidades distintas e serem julgados em funções de alternativas mais flexíveis. Lembra do errou, pagou? Da antiguidade, vocês lembram? Aula passada eu falei para vocês. Errou, pagou. Aqui não. Errou, espera ainda. Espera ainda. Vamos saber por que errou. Quais foram os atenuantes? Quais foram as condições que levaram a pessoa a cometer determinado ato? E no século XIX, ou a partir do século XIX, nós vamos ter ciências novas, humanas. E essas ciências vão explicando as ações do ser. A geografia, nós vamos ter dentro da geografia a geografia humana. Nós vamos ter uma história do presente. Nós vamos ter uma economia. Nós vamos ter uma psicologia. Nós vamos ter uma antropologia. Nós vamos ter, eu diria para vocês, uma das ciências principais para o direito moderno, a psiquiatria. Entendo de psiquiatria, minha gente. Vocês serão boas advogadas se estudarem bem psiquiatria. Não, nunca esqueçam disso. Portanto, como nós vamos ter várias ciências, cada ciência tem seu ponto de vista, porque ela é tipológica. Relativo. É relativo. Cometer um ato, espera, vamos ver o que a psicologia diz. Ou a gente precisa da geografia para poder explicar esse ato. Ou a gente precisa da economia. Ou a gente precisa da psiquiatria. Percebeu agora? Então, as pessoas serão julgadas a partir de alternativas mais flexíveis. De alternativas que, de certa forma, vão, não é determinando a causa do ato. E, para encerrar, certo? Se eu cometi alguma coisa, e eu cometi por conta do espaço onde eu moro, ou se eu cometi alguma coisa e foi o problema de alguma comida, se eu cometi alguma coisa e foi um problema resultado
de um trauma que eu tive na infância, por que eu tenho que pagar sozinho? Já que agora eu tenho outros elementos que explicam o meu ato. Não posso, não é, ser exigido numa pena dura se a responsabilidade do ato que eu cometi não foi só minha. Portanto, é necessário agora flexibilidade no julgamento do ato. E, claro, flexibilidade significa dizer que é preciso criar outras possibilidades do pagamento da penalidade. Porque se no passado eu errava e se lascava, agora, no presente que eu estou falando aí, nessa passagem da idade moderna para a contemporânea, aquilo que eu cometi precisa ser avaliado, analisado a partir dos elementos que estão no entorno. Logo, não é, as penas serão alternativas. Gente, isso é muito importante para entender o direito atual, para entender as diversas flexibilidades de penas que não temos. Isso é importante para a gente entender por que foi abolida a pena de morte, por que foi abolida, em alguns lugares, aquela pena que como é aquela pena que a pessoa fica o tempo todo na prisão, né, que nunca sai da prisão, a prisão perpétua. Então, esse fato é muito importante para a gente entender. Eu não estou aqui emitindo juízo de valor sobre a importância desse tipo de pena, não é? Eu não estou aqui para isso, mas estou dizendo que a gente só entende se a gente compreender essa face, ou essa fase, certo? Que é da passagem do século XIX para o século XX. Mas isso eu continuo na próxima aula, na nossa terceira aula, quando eu vou trabalhar, neste caso, a ética contemporânea.